Muito bem, então nós estamos aí no 29º domingo do tempo comum, quer dizer, já encaminhando, já vendo que o horizonte está chegando aí, né? O novo ano litúrgico, também o Natal, né? Hoje é dia 16, se não me engano, né? 16, pois então, daqui 2 meses e pouquinho vem o Natal. Mas vamos conversar um pouquinho sobre o domingo de amanhã, as leituras da missa, e são muito interessantes. É uma mensagem muito bonita. Nós temos então as leituras, são 3 trechos, mais o Salmo, 4 trechos, portanto, tirados da Bíblia. A primeira leitura é do profeta Isaías. O profeta Isaías tem o livro dividido assim em 3 partes. Não aparece nas coisas, mas foram partes que foram escritas distantes uma da outra. O segundo Isaías começa no capítulo 40, né, e vai até quase o final. Nós estamos depois no capítulo 53, ainda é o segundo Isaías. É um poeta que escreveu. Realmente é vamos dizer, o ponto máximo desse livro são esses capítulos do segundo Isaías. E aqui nós estamos no capítulo 53, versículo 10 a 11. Nós temos nesse segundo Isaías 4 cânticos que são muito interessantes. São chamados do servo de Javé, o servo de Deus, o servo do Senhor. São assim interessantes, né? E a gente vê realmente o profeta vendo Jesus. A gente já vai percebendo como é que se aplica realmente tudo aquilo ao que Jesus fez para nós. Esse quarto cântico, esse que nós estamos vendo agora, ele é o mais completo, vamos dizer, é o maior. Inclusive nós lemos na Sexta-feira Santa. Impressiona porque parece que é a descrição do que aconteceu com Jesus. E aqui a gente vê uma coisa para entender quem é Jesus. Veja só, o Senhor quis macerá-lo, é uma palavra muito ruim essa. Eu havia uma tradução melhor. O Senhor quis machucá-lo, vamos dizer, com sofrimento. Quer dizer, Jesus foi realmente sofredor, foi um sofredor. Quando a gente vê realmente o que ele passou, é realmente alguma coisa de muito cruel. E aí a gente fica pensando, mas por que isso aconteceu? Então o profeta vai dizer, oferecendo sua vida em expiação. Quer dizer, Jesus ofereceu todo aquele sofrimento que foi provocado justamente pela maneira como ele mostrou quem é Deus, ele mostrando para mim o caminho de viver a fé, que era muito diferente, mostrando, portanto, aquilo que vinha de choque com a sociedade daquele tempo, a sociedade religiosa e a sociedade civil também. Então, ele foi condenado injustamente, como nós sabemos, mas ele assumiu o sofrimento de uma maneira muito bonita. Ele enfrentou o sofrimento com coragem e oferecendo tudo aquilo por nós. E então ele vai dizer mais à frente aqui o profeta, né? Meu servo, Deus falando, o justo, fará justos inúmeros homens carregando sobre si as suas culpas. Então o que Jesus fez? Todos os pecados do mundo ele assumiu sobre si. Como diz a carta também de São Paulo, ele pregou na cruz aquele decreto de condenação nossa. Quer dizer, ele tomou o lugar nosso, morreu por nós, assumindo nossos pecados, nossas culpas e nos tornando justos, e as mulheres justas também. Então, veja aqui realmente o que Jesus faz, né? Enfrenta com coragem e ele vai em encontro da morte mesmo, né? Ele assume aquele momento. Foi condenado injustamente, mas ele assume. E quando ele está morrendo na cruz, ele está oferecendo tudo isso por nós, para que nós todos sejamos filhos e filhas de Deus, herdeiros e herdeiras de Deus, pessoas muito importantes. Portanto, tornados justos é a palavra que é usada aqui, justificado, né? Então, essa primeira parte, a gente vendo o que Jesus realizou por nós. Nós lemos depois a segunda leitura, a carta aos Hebreus. É uma carta que foi escrita para os cristãos que eram judeus.
Então usa termos da liturgia que eles tinham no templo. Porque os judeus cristãos, eles frequentavam o templo, eles se achavam judeus e com razão, só que eram cristãos. E o templo para eles ainda era o lugar sagrado. Nós vemos isso lá no Pecados dos Atos dos Apóstolos, você vai vendo. Isso vai terminar para os judeus cristãos quando o judaísmo, depois da destruição de Jerusalém, fez um sínodo num lugar chamado Jâmnia e lá excomungou os judeus cristãos, não é? Aí então, realmente eles tomaram então outro caminho. E os pagãos que se tornaram cristãos tiveram desde o começo uma outra estrada. Mas então essa carta era ainda antes da destruição de Jerusalém. E então havia no templo o lugar chamado Santo dos Santos, o lugar mais santo do templo. Lá estava a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança, no tempo de Jesus, não estava mais, porque ela sumiu, né? Mas havia o altar do sacrifício. Uma vez por ano, veja, uma vez por ano, o sumo sacerdote, o sacerdote mais importante, ele entrava lá e oferecia sacrifício pelos pecados do povo. Então era o dia do Yom Kippur, que chamam os judeus até hoje, não é? Então ele oferecia os sacrifícios pelos pecados dele e pelos pecados do povo, uma vez por ano. Matava um animal, tudo mais, aquele costume que eles tinham. Então essa carta pega esse momento e ele faz: Jesus morreu por nós, mas agora ele é ressuscitado. Ele é Deus, está junto de Deus. Então ele vai dizer: Jesus é como o sumo sacerdote, né? Só que é um sumo sacerdote que já entrou no céu, o lugar mais santo que existe. E lá, o que ele está fazendo? Ele entrou uma vez e não saiu mais. Está no céu. Ele intercede por nós. Então ele vai dizer, né? Permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, que é Jesus, né? Capaz de se compadecer de nossas fraquezas. Por que ele se compadece de nossas fraquezas? Porque ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Então, Jesus nos entende, nos compreende, não é? Entende as nossas fraquezas, nossos pecados, não é? E intercede por nós. Então, não só intercede, ele é o mediador junto do Pai por nós. Então, nós temos alguém muito importante junto de Deus, que é Deus, né? E que nos compreende. E daí, então, ele vai tirar uma conclusão. Qual a conclusão? Então, vamos nos aproximar com toda a confiança do trono da graça. Quer dizer, não ter medo. Nós não temos de ter medo nenhum de Deus. Porque nós temos alguém que é nosso guarda-costa, vamos dizer, mais que guarda-costa, né? É alguém que realmente nos compreende e nos ajuda, que é Jesus Cristo. Então, vamos nos aproximar com confiança de Deus, de Jesus Cristo. E ele diz assim: para conseguirmos misericórdia dos nossos pecados e alcançarmos a graça de auxílio no momento oportuno. Então essas duas leituras, elas se juntam. Primeiramente, a oferta de Jesus na cruz. Ele se ofereceu por nós, assumiu sobre si os nossos pecados para nos tornar justos e as mulheres justas. A segunda leitura, ele agora é ressuscitado. É Deus, está junto de Deus Pai, Deus Espírito Santo. E o que acontece? Ele é a garantia de que nós temos alguém que nos compreende, que nos ajuda e quer que nós voltemos para Ele, para Deus também, para Deus Pai, porque aí está a nossa felicidade. Então aqui a gente compreende um pouco, né, do que Jesus fez por nós e do que Ele faz por nós. Assumiu nossos pecados, portanto nós estamos, se quisermos, livres dos pecados, nos fez filhos e filhas de Deus, e depois Ele é Deus quem nos compreende. Então nós temos que ter confiança nele.
Agora vamos ao trecho do Evangelho, para costurar um pouco os textos e ver que todos eles estão ligados. Aqui nós temos o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 35 a 45. Jesus está caminhando. É interessante, Marcos coloca o caminho para Jerusalém, onde Jesus ia morrer. Esse caminho, mais do que um caminho, né, é uma catequese. É uma catequese que Marcos vai dando para nós. Então, está caminhando. Jesus tinha falado que ele ia morrer, ia ressuscitar, e os apóstolos não aceitavam isso. Não aceitavam de maneira alguma. Eles achavam que Jesus ia realmente arrebentar como um poder, né? Ia ser realmente vamos dizer assim, um grande rei, né? E eles queriam um lugarzinho, ambição, né? Ambição. E aqui nós temos os dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Esses eram conhecidos, Jesus pôs o apelido neles, né? Jesus fazia bullying, pôs o apelido deles de filhos do trovão, né? Eles eram filhos do trovão, quer dizer, eram sempre arrumando confusão, fazendo barulho, né? E os dois vão perto de Jesus e veja só o que eles vão fazer. Vão pedir: mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Então começa lá, né? Então vamos fazer um pedido, o senhor tem de atender. Jesus perguntou: o que quereis que eu vos faça? Então eles responderam, veja só o que eles pediram para Jesus: deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda quando estiveres na tua glória. Na tua glória aqui não é no céu, não. É quando ele fosse realmente o poderoso, né? Aquele que ia mandar e desmandar lá em Israel e no mundo inteiro. Então, um lugarzinho à direita e à esquerda, quer dizer, os primeiros lugares, não, sei lá, os mais importantes, né? O Senhor vai conceder isso para nós. Jesus vai dizer: vocês não estão sabendo o que vocês estão querendo, né? Vocês não sabem o que estão querendo. Caso vocês vão beber o cálice que eu vou beber, o sofrimento que eu vou enfrentar, vocês podem ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado, falando do sofrimento que ele ia sofrer. E eu acho que os caras nem pensaram bem o que era, e disseram: não, nós podemos sim. Os caras estavam querendo o cargo a todo custo. E Jesus disse: de fato, vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Quer dizer, vocês vão sofrer realmente, porque o Tiago foi o primeiro que foi assassinado, martirizado por causa de Jesus. E o João, ele viveu, dizem que é perto até de 100 anos, né? Morreu velho, sofreu, foi exilado, tudo mais, mas foi o único apóstolo que não foi martirizado. Então vocês vão poder mesmo, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Jesus falando então de outro reino, o reino dos céus, né? A glória. E aí o que aconteceu? Os outros 10 souberam da coisa, porque estavam perto, né? Viram o jogo sujo dos dois. E aí então eles ficaram muito indignados, ficaram bravos, né? Esse é jogo sujo, o que ela está fazendo aí, dando uma rasteira em nós, né? Aí Jesus chamou os 12 e disse para eles: vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. E realmente é assim. A pessoa sobe, fica aí presidente da república, fica rei, fica governador, fica prefeito, quem manda, né? E quando tem os inimigos, então, para os amigos tudo, para os inimigos nada, né? Aquela coisa que a gente está acostumado a ver. Então, é assim o poder civil, poder no mundo. Isso vale não só para poder político, mas também, às vezes, poder que nós temos em casa, poder que temos numa profissão. A gente tem a experiência muito engraçada, né? Às vezes o cara humilde, tu põe um uniforme, rapaz, muda. O cara ó, tem autoridade, né? Se tem um crachá, olha aqui esse crachá, né? Sou autoridade, né? Jesus, entre vós, não deve ser assim.
Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Jesus muda que é a coisa, né? Quer dizer, você vai pegar um cargo importante, isso daqui é para servir. Não é para você se servir, não. Não é? E nem para fazer os outros servirem você. É um serviço que você presta. Como mudaria totalmente o mundo se as pessoas entendessem isso? E aí, entender, vai dizer, porque o Filho do Homem, ele, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Então, Jesus é o exemplo. Eu acho que aqui nós temos realmente um texto muito bonito, né? Nós temos de olhar muito para Jesus. Olhar muito para Jesus. Ver como é que Jesus vivia, os modos de Jesus, como é que ele se comportava, como é que ele falava, né? E a gente não é para ser assim vamos dizer, uma cópia lavada de Jesus, não, mas aquelas atitudes, as atitudes dele nos ensinam muito como viver a fé. O Fábio gosta de ouvir aquela expressão que eu tenho repetido, né? Seguir Jesus é um estilo de vida. E é realmente, quer dizer, é um estilo de vida. Então a gente ser a presença de Jesus onde a gente está, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa religião, onde a gente estiver, a gente tem de ser a presença de Jesus. Como isso é bonito. E aqui Jesus dá um exemplo justamente para as pessoas que têm algum poder, não é só, como falei, poder político. Né? Você tem um cargo, você tem todos nós temos um poder, de um jeito ou de outro. Não é? Vocês que são casados, a família. Nós que somos solteiros, temos outros. Eu, por exemplo, tive poder, fui ser bispo, arcebispo, né? Poder. Agora, a gente tem que olhar para Jesus, como é que Jesus fez. Então nós vimos nas primeiras leituras, o que é que Jesus fez? Ele, imagine só, Deus vem ser um como nós. Tinha poder. Mas ele deixou esse poder de lado para viver a vida humilde de um camponês. Né? Já começa com o nascimento dele. Foi numa estrebaria. Né? Mas Deus via nascer numa estrebaria. Poxa, Deus que é tudo, poderoso, tudo mais, né? Que coisa impressionante, né? Depois, como é que foi a vida de Jesus? Ele tinha poder, puxa vida, mas ele só servia os outros. Passou pelo mundo fazendo bem, como disseram, como São Pedro mesmo falou, né? Passou pelo mundo fazendo bem, tudo fez bem. O povo que dizia isso, né? Que coisa, meu Deus do céu. E depois, ainda vai fazer a coisa mais impressionante. Ele assume sobre ele todas as nossas maldades do mundo inteiro. E o que ele fez? Se oferece na cruz para que nós sejamos libertos de tudo isso. E agora, na glória, ele nos compreende, nos ajuda, nos quer bem, nos quer a felicidade. Né? Que exemplo que Jesus dá para nós. Então, nós devemos ser como Jesus. Ele tinha poder, mas ele fez do poder um serviço, para servir os outros, para ajudar os outros. Eu acho que nós temos de aprender muito na nossa vida, né? A gente procurar realmente estar a serviço dos outros. É muito triste quando a gente lê o que aconteceu no Brasil, aconteceu no mundo também, não é? Por exemplo, pessoas que tinham poder e se enriqueceram com isso. Quer dizer, se serviram dos outros o próprio proveito. Isso é totalmente contrário ao que Jesus nos ensina. Nós devemos estar a serviço. Isso daqui, concretamente, nós devemos pensar. Você, por exemplo, Fábio, é casado. Você tem de estar a serviço da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, né? Procurar servir, quer dizer, que eles estejam bem, que estejam felizes, né?
Nós que somos solteiros, nos encontramos com tanta gente, né? A Ana Maria tem as irmãs, tem a família, a Érica tem a família. Nós devemos de procurar ajudar, servir, né? Estar a serviço dos outros, para fazer os outros felizes. Isso é a grande lição que nós temos. Então, para esse domingo, a frase que resume tudo é essa última frase que Jesus disse, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Nós temos de aprender com Jesus a viver assim. O Salmo 33 é um salmo interessante, é bonito, um salmo de confiança. É um salmo assim que mostra o lado positivo das coisas, não é? Veja só. Reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça e transborda em toda a terra a sua graça. Quer dizer que a palavra de Deus é o caminho reto para seguir, e merece fé. E Deus ama o direito e a justiça, quem realmente segue esse caminho. Mas o Senhor pôs o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Deus olha por nós, Deus olha por nós. Lembre sempre na sua vida, Deus olha por você, não se esquece de você, mesmo quando parece que não. No Senhor nós esperamos confiantes. Bonito esse final, né? No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Quer dizer, esperar realmente em Deus é confiar em Deus, né? É o salmo que é de meditação da primeira leitura, quando a gente vê Jesus que assumiu todas as maldades sobre si, né? Então, olhando para Jesus, a gente vê como Deus nos ama. A segunda leitura, Jesus que está junto do Pai, é Deus, e que nos compreende, né? O sumo sacerdote, que nos compreende porque ele assumiu nossas fraquezas. E depois o Evangelho, Jesus fez tudo isso para nos servir, para nos libertar, para nos tornar, afinal de contas, dignas, né? Filhos e filhas de Deus, herdeiros e herdeiras de Deus, não é? Então nós devemos fazer como Jesus na nossa vida, ajudar as pessoas a viverem com dignidade. Então eu vou dar essa bênção para vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar. Amém. Atrás de vós para vos proteger. Amém. E aos vossos lados para vos acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa mãezinha querida, de São José, de todos os santos, ia lembrar hoje dos santos do dia. Hoje, Santa Margarida, Santa Edviges, né? Sim. E de todos os santos, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e essa bênção permaneça para sempre. Amém.